Você se considera inteligente, bem informado, está buscando entender o que está acontecendo no mundo? Você acha que a tua inteligência te faz mais pacífico? Hoje eu vou falar com o filósofo Luiz Felipe Pondé sobre isso. O meu trabalho, as fotografias que eu faço, elas mostram pessoas que já perderam tudo, Muitas vezes, inclusive a vida, mostra que as teorias falharam e aquelas pessoas perderam tudo, Uma coisa que se repete na história, que eu acompanho muito, que me chama muita atenção, é que os grandes assassinos, eles usam sempre de argumentos de um conhecimento superior, de uma inteligência superior, para justificar esses assassinatos em massa, Por exemplo, Stalin não matou ninguém porque ele se achava burro, Hitler, sim, claro, também não matou ninguém, todos os que eles mataram, porque eles se acharam burro. E hoje eu vejo que na sociedade, por exemplo, com a popularização do conhecimento, parece que as pessoas, os indivíduos que antes se emocionavam com uma música do Chitãozinho Chororó, e não matavam ninguém por causa disso, hoje elas começaram a se informar sobre filosofia. Então vai lá no YouTube, tem, por exemplo, um vídeo teu, do Karnal, e que fala, por exemplo, eu conheço o Etienne de la Boétie, sabe? Então, imagina, amigo do Montaigne. Então, um nome difícil de se pronunciar, que talvez eles nunca tivessem conhecido, mas ali num vídeo do YouTube tem, falando de Etienne de la Boétie, e as pessoas começam a justificar suas próprias violências, porque, eu sou mais inteligente que aquilo ali. Você acha que é perigoso hoje as pessoas acharem que estão mais inteligentes? Elas se transformam, ficam mais violentas? Como é que você vê isso? Essa é uma questão bastante longa e profunda, Assim, porque no caso de gente como Hitler e Stalin e tal, a gente deve lembrar, o caso de Hitler um pouco já cai em desgraça mais rápido. Mas se você acompanhar os debates políticos de 45, 46 até 68, mais ou menos, para fazer um número redondo, você tem grandes intelectuais como o próprio Sartre, como a própria Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Emmanuel Mounier, para ficar no universo francês que dominou o debate intelectual da época, que continuavam a apoiar o Stalin. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o conhecimento enquanto tal, seja lá em que nível for, eu estou dando exemplo de grandes intelectuais para facilitar o argumento, não garante de forma nenhuma que você não vá concordar com formas de assassinato. De jeito nenhum. A prova é que esses nomes todos escreveram grandes textos justificando primeiro Stalin, depois quando não deu mais para justificar o Stalin, depois dos arquivos que o Khrushchev abriu, eles passam a justificar o Mao Tse-tung, que também massacrou gente a rodo, certo? Chegam o Foucault chegou, já no final, em 79, chegou a bater fotos com Ayatollah Khomeini, você deve saber. Ele tinha uma ideia de que a Revolução Islâmica poderia ser uma solução contra o imperialismo americano. Então, assim, eu acho que as pessoas, entre aspas, pequenas, no sentido de que não são intelectuais formados, famosos, na verdade, têm o mesmo comportamento de grandes intelectuais. Se elas estão a fim de eliminar algum grupo ou algum conjunto de ideias, elas vão usar os argumentos que elas têm. No caso das pessoas com pouco repertório, vão poder usar o Etienne de la Boétie ou qualquer um outro. No caso dele, porque o argumento do Etienne de la Boétie, no discurso sobre a servidão voluntária, que é o único livro que ele escreveu, porque ele morreu muito cedo. Um livro muito pequeno. É o argumento de que não sabe porque as pessoas seguem um idiota só. Então, daí a ideia da servidão voluntária. Me parece que a dispersão do conhecimento através das redes sociais, ela serve... Eu não sou contra as redes sociais, a gente está nas redes sociais. Quer dizer, essa coisa de ser contra as redes sociais, para mim, é ser contra avião, antibiótico, Mas é claro que é uma ferramenta, e como toda ferramenta, vai para qualquer lado. E eu acho que a dispersão das redes sociais, nesse assunto, ela amplia o repertório pequeno das pessoas para elas afirmarem seus ódios. Dentro da pergunta que você fez. Exato. Eu trabalho com fotografia. Minha fotografia, às vezes, eu tenho um grande dilema que eu tenho na minha vida, é, por exemplo, se elas estão... Porque as pessoas falam, a tua fotografia contribui para que os problemas sejam solucionados. Eu falei assim, olha, se eu fosse
o pai, por exemplo, de uma criança ferida ou até, né, do enterro de uma criança, que hoje, antes era assim, eu publicava no jornal, pronto, lá na Líbia, lá no Iraque, ninguém compraria um jornal brasileiro, por exemplo, mas hoje elas podem ver isso na internet e acaba que perpetua aquilo na história. Então o pai, ele pode sempre voltar ali e aquilo, né? Então como é que a gente hoje, na tua opinião, a gente pode apurar a qualidade dessa informação? Se nós vamos ter que falar sobre Etienne de la Boétie, por exemplo, ou fazer fotos de guerra, como é que a gente dá para evitar essa violência de se transformar num vírus sem controle, quase? Olha, não, eu entendo o que você quer dizer. Assim. Agora, ao mesmo tempo, como inclusive nós já tivemos tempo de falar disso, oportunidade, aquela famosa foto do menino morrendo nas praias da Turquia, certo? Foi uma foto que impactou muito e depois passou. Né? É claro que para a mãe ou o pai que estiverem vivos, não passou. Não passa nunca. Independente da foto, não passou. Mas o efeito, a impressão que eu tenho é o seguinte, a saturação do conteúdo acaba diminuindo o impacto do próprio conteúdo. Isso acontece com todo jornalista, quase. Jornalista é um bicho muito interessante. Porque o jornalista normalmente é formado achando que ele tem que salvar o mundo. Mas se ele conseguisse salvar o mundo, ele perdeu o emprego. Porque o jornalista vive de sangue. Não só sangue que escorre, mas de conflito, eu quero dizer, de tensão. Né? Tanto que no começo do ano, quando o Trump explodiu o Soleimani, foi uma festa, porque no começo do ano não acontece nada. Né? As redações ficam às moscas. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, assim, mas ao mesmo tempo, o jornalista é aquele cara que chega um momento que ele é quase imune àquilo que outras pessoas se chocam, porque ele vê o tempo todo. Ele está lidando com isso o tempo todo. Não sei se a gente é imune, né? Mas a questão para mim, assim, até acho que nós não somos imunes, né? E aí entra essa preocupação de, por exemplo, como é que a minha imagem, a imagem que eu produzi, se ela vai produzir, no final das contas, mais violência do que menos, né? Porque... Sim, mas eu não estava falando de alguém que vai e fotografa uma criança morta na Turquia. Eu estou falando de um jornalista que trabalha ali na redação, que lida com conteúdos que vêm inclusive de agências internacionais, que nunca viu, por exemplo, alguém se explodir dentro de um ônibus em Tel Aviv, certo? Nunca assistiu uma cena como essa, mas que acompanha isso de dentro da redação, dentro do universo ideológico dele, mas ele vai ficando entediado, esse jornalista. É o tédio, eu acredito que alguém que vai e cobre guerras, de fato, né? E está envolvido não só na fotografia, quanto envolvido na narrativa, corre risco de levar tiro para facilitar a conversa, eu acho que aí a relação é um pouco diferente. Né? Porque, assim, se for na mesma quantidade que um policial, talvez ele acabe ficando distanciado que nem um policial. Porque eu lembro, assim, na faculdade de medicina, no primeiro ano de medicina, os alunos normalmente fazem críticas ao modo como os médicos ficam frios. O fato é que se o médico não ser um pouco frio, não significa que ele tem que ser um grosso ou insensível. A objetividade na relação com o fenômeno depende, em alto grau, de você conseguir manter uma certa racionalidade em relação àquilo. E isso cria um certo distanciamento. Agora, não acho que a relação que você tem em assistir, por exemplo, gente na miséria no Haiti é semelhante à reação de um jornalista, que é a maioria esmagadora, que vive dentro da redação olhando pelo computador. Agora, a tua pergunta, se o teu trabalho, por exemplo, de fotografia gera mais violência ou menos violência, eu acho que essa pergunta é semelhante a quem pergunta se jogos de videogame gera mais violência ou menos violência. Acho que é uma pergunta que não tem resposta clara. Não tem resposta clara. Não tem como fazer um teste empírico, trancar pessoas durante 50 anos sem ver fotos do André, e outro grupo de 50 pessoas vendo foto dele o tempo inteiro e depois ver qual dos dois são mais violentos. Menos ou mais violentos. Então não tem como ter uma resposta definitiva. Eu acho que é só intuição ou impressão. Porque quando você fez essa analogia com a medicina, eu também às vezes faço uma analogia com o meu trabalho com a medicina. Eu falo, olha, se eu tiver um problema no meu braço, ele vai pegar meu braço, ainda sabendo que ele possa causar alguma dor em mim, e dizer, olha, me diz quando dói. Aí aqui eu vou falar, aqui dói. Ele fala, e aqui?
Então ele te levanta o braço até saber até onde vai. Até falar assim, aqui é insuportável, para ele saber exatamente qual seria, né, o tratamento indicado. A famosa pergunta, de 0 a 10, quanto dói seu braço? Exatamente, ele vai chegar ali. Agora, na minha fotografia é o que eu tento fazer, levantar o braço para saber, olha, até que ponto dói. O problema é que hoje isso, ao invés de acontecer num nível restrito, acontece em público e tem algumas pessoas torcendo para que doa muito e outras torcendo para que não doa nada. Enquanto que no final existe um meio termo que é a dor e precisa ser tratado, né? E você acha que, por que essa polarização, você que fala tanto da polarização, qual é a tua opinião de ter hoje, por exemplo, olha, quem quer que doa muito, quem quer que não doa nada e no final ninguém está falando da dor em si, sabe? Eles querem o efeito, eles querem a humilhação ou a vitória, né? Eu acho que os seres humanos sempre gostaram de ver outros seres humanos se ferrarem. Tem um livro muito interessante chamado Outono na Idade Média, do historiador holandês chamado Huizinga, que tem traduzido em português. É um livro dessa grossura, não dá para matar no final de semana. O Outono da Idade Média, por outono, ele se refere ao século XV, que é considerado o final da Idade Média, didaticamente falando. E nos Países Baixos, principalmente onde ele viveu e era especialista. Nesse livro ele conta, entre outras coisas, como era uma espécie de programa de domingo, que não existia domingo, mas se fosse hoje, as famílias iam assistir pessoas terem a cabeça cortada, pessoas terem a barriga aberta, ia assistir pessoas sendo queimadas, e levava tomate podre para jogar nelas, levava crianças junto, era tipo passear no Ibirapuera. Eu não estou querendo dizer que os seres humanos são os monstros, né? Nós somos o que nós somos. A maior parte do tempo a gente está ocupado com outras coisas e não tem vontade de matar ninguém. Mas o que eu estou querendo dizer é que há em nós uma possibilidade de gozar com a violência. No caso da com a dor também. Com a dor, com a violência. Com a dor, inclusive, para quem gosta de apanhar no sexo. Exato. Já dizia o mestre Sade, certo? O Sade, né? Mas assim, se você falar da polarização, em termos políticos especificamente, as redes sociais são muito responsáveis pela polarização, porque elas são responsáveis pela transformação de quase todo cidadão em emissor, né? Todo mundo que já trabalhou ou estudou comunicação sabe. Emissor, mensagem, receptor. As redes sociais fazem o receptor emissor. E nessa medida, ela amplia o campo de debate. Quando as pessoas discutem política, de fato, normalmente, mesmo sem as redes sociais, sempre houve violência no debate político. As pesquisas em comportamento de política dos últimos 20 anos mostram que raramente pessoas se envolvem em política. E elas não se envolvem em política porque racionalmente elas chegam à conclusão que o voto delas não vale nada. Elas vão se envolver no preço do iPhone, porque ela tem poder de decisão. Na política é um voto só. Então essa teoria é conhecida em ciência política como a teoria da ignorância racional. Eu escolho racionalmente ser ignorante sobre política porque eu ocupo minha razão com onde trabalhar, quanto ganhar, ou como ganhar mais, com quem eu vou transar, quem eu amo ou não, vou ter filho ou não, ou seja, o âmbito em que eu tenho decisão. Na política eu não tenho, logo eu não me preocupo. Além dessa questão, as pessoas não têm tempo. Então, na verdade, quase ninguém se forma sobre política. Isso é um fetiche. Outro fetiche é a história da consciência crítica. As pessoas que se envolvem com política normalmente são profissionais, jornalista, cientista político, filósofo, professor, militante. Mas será que hoje as mídias sociais não transformaram a imagem em um produto a ser adquirido? E aí, por exemplo, quando eu me proponho, por exemplo, eu estou preocupado com o que está acontecendo na Venezuela, seja assim... golpe do Maduro contra a democracia, né? Assim, eu me pronunciando, eu estou adquirindo um bem social hoje, que é uma imagem... Então, isso que eu ia falar. Nas redes sociais, o fetiche da consciência política se ampliou. Se materializou. Então, se antes o fetiche da consciência crítica política era identificada com a ideia de que pessoas com maior repertório têm melhor
opiniões políticas, hoje ninguém tem essa ilusão, você tem alunos de Harvard, Princeton, Yale, pesquisas que mostram que eles fazem escolhas completamente idiotas sobre, por exemplo, reforma em banheiros, porque acha que a empresa serve ao capital. Você sabe que Princeton, Yale e Boston, Harvard tem mais comunista do que na Coreia do Norte. Né? Mas assim, inclusive porque são ricos, então podem brincar de comunista. Mas assim, se você olhar para pessoas de grupos sociais identificadas com marcadores de repertório grande, isso não significa que elas fazem escolhas políticas mais claras e objetivas. Mesmo os intelectuais envolvidos tendem a ter viés, os jornalistas tendem a ter viés, o militante é viés. É total viés. E o político profissional é o que ele quer ganhar porque ele quer vencer. E o viés, André, ele tende a entrar no espaço da falta de informação. É impossível qualquer pessoa ser plenamente informada por política. Existe um conceito que a gente fala hoje que é cognição política. O ser humano não tem cognição suficiente. Ninguém. Zero. Ninguém tem cognição suficiente para lidar com todos os eventos da política. Você pode ter uma cognição melhor se você é um especialista e se você se ocupa, ainda assim tem o risco do viés. O fetiche da consciência crítica era a ideia de que essa pessoa pensava melhor. Agora, o fetiche se ampliou e o cara que vê a foto tirada no Haiti ou tirada no Iraque, e aí ele comenta, ele se emociona e com isso ele se sente uma pessoa melhor e melhora a autoestima dele, apesar de que no dia a dia ele está pouco se lixando para qualquer pessoa. Aí sim, o fetiche da consciência crítica se tornou tão barato quanto o R$1,99. É verdade. E tem, para mim, por exemplo, quando tento me transformar num personagem, eu voltar, verem minhas fotos, virar as costas para ele e perguntar como é que você se sente indo até esses lugares. Imagino Que aí o fetiche de que os meus sentimentos possam, de alguma forma, validar também os sentimentos dessas pessoas. Delas, que estão vendo as suas fotos. Exatamente, delas. Nós pensamos igual. Para finalizar, o que fazer disso? Como reagir a isso? Dá para reagir? Porque às vezes você me parece um pouco um pessimista. Mas vamos falar de reação. O que seria uma reação? Assim, que não seja mais um R$1,99. Eu vou te responder, já que você usou a palavra pessimista, com um autor francês do século XX chamado Raymond Aron, famoso sociólogo, filósofo, que escreve, logo depois do final da Segunda Guerra, ele escreve, entre outros textos, ele escreve um texto que é um diálogo sobre marxistas e existencialistas, onde ele compara as duas teorias filosóficas e tal. Mas tem um trecho do livro em que ele diz o seguinte: eu sou um pessimista ativo. Exato. Ele usa essa expressão. Eu sou um pessimista ativo. Então eu te respondo assim, do meu ponto de vista, eu não acho que tenha solução nenhuma grandiosa. Não acho que isso vai se resolver daqui para amanhã. Eu acho que talvez daqui 1000 anos nossos descendentes olhem para nós e digam, mas como que eles acreditavam tanto em democracia? De onde eles tiraram? Acho que eles podem olhar e dizer, nossa fé na democracia é igual à fé que na Idade Média tinham de abrir vísceras de animais e ler o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas quando eu me vejo na frase do Raymond Aron como pessimista ativo, ali ele se dizia pessimista ativo porque ele estava se referindo ao delírio, ao ópio, que ele foi que escreveu o Marxismo Ópio dos Intelectuais, famoso, ao ópio que era o marxismo para os intelectuais, no sentido de acreditar que o marxismo iria salvar o mundo. Eu me vejo como pessimista ativo hoje, no sentido de que o meu trabalho visa falar um pouco mais o que me parece verdadeiro do que grande parte do debate público fala. Eu vou te dar um exemplo para finalizar. O que aconteceu no Irã. Grande parte, eu me refiro ao assassinato do Soleimani. Sim, Soleimani. Grande parte dos intelectuais no Brasil são anti-americanos, como aliás no mundo todo. E acharam que tudo bem. E acharam que o Irã é uma grande vítima. Sim. O Irã é uma grande vítima. Tudo bem o Irã mandar um general para um outro país em missão militar. Tudo bem, porque se é inimigo dos Estados Unidos é bom. Ali no Oriente Médio não tem ninguém santinho. Não. Como você conhece guerra, você sabe como é a realidade do mundo. Então, assim, ali no Oriente Médio existe uma guerra fria entre a Arábia Saudita e Irã.
sunitas e xiitas. Os sauditas são aliados americanos, são aliados escondidos dos israelenses hoje em dia, certo? Aliados de conveniência. Não, tudo mas geopolítica, né? Sim. Enquanto que os xiitas são aqueles contrários aos sauditas. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque grande parte daquilo que foi discutido a partir do assassinato do general iraniano tenta dizer que o Irã, na verdade, é uma vítima da agressão americana, no caso específico foi, mas que o Irã não é, na verdade, o país que desestabiliza o Líbano, que quer transformar a Síria num quintal, o Iraque no seu quintal, que é extremamente agressivo, inclusive com sua própria população. Se você pega intelectuais mulheres, é pior ainda, porque intelectuais mulheres são feministas, mas quando falam do Irã, pisam no freio com o fato de que no Irã mulher é quase um brinquedo. E são, né, chicoteadas em público se forem polígamas, né? Então, a minha resposta para você é o seguinte, eu me vejo como uma espécie de pessimista ativo, parafraseando Raymond Aron, no sentido de que, assim, esse debate intelectual e esse mundo baseado em você querer afirmar realidades que não parecem sustentadas pelos fatos, e escolher um lado específico, fazer desse lado vítima e fazer uma espécie de transformar o conhecimento em marketing, acho que faz mal. É assim que eu tento participar da discussão, que eu reajo. É isso aí. Tá legal. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa teu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal e, mais que isso, deixe os seus comentários, porque aí a gente pode debater os assuntos que foram tratados aqui. Obrigado.